Olá, aqui é a hipnoterapeuta Cássia Faria. Eu criei o método Hipnoterapia Online e nesta sessão a cliente faz um relato sobre experiências que tem dormindo. Ela se vê sendo manipulada, sente dores, então é um caso de abdução por retirada de óvulos, porque ela cede os seus óvulos para a hibridização da linhagem Grey com os humanos. Então, primeiro vem o relato dela, do que acontece com ela, e depois vem a sessão onde a própria linhagem Grey acaba falando comigo, respondendo as minhas perguntas através dela, e depois, no final, é que ela vai fazer a sua escolha se continua a ceder os seus óvulos ou não. Vamos ouvir a sessão, espero que você goste. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para poder receber as notificações dos novos vídeos postados, ok? Muito obrigado. Vamos à sessão. Depois da primeira sessão, né, eu comecei a ter vários sonhos de uma forma muito mais intensa, né? Eu comecei a ver figuras, né, a ter contato. Então, assim, 3 deles foram mais visíveis, assim, que eu tinha uma sensação mais forte. O primeiro, eu estava... sempre começa mais ou menos igual, né? Eu tô olhando para o céu, tô vendo luzes se mexendo e eu sempre é como se fosse uma isca, né? Eu sempre vou atrás daquilo para ver. E nessa situação, conforme eu fiquei visualizando essas luzes, apareceu um homem. Eu era um humano, mas ele assim, com uma roupa bem colada, cinza, com uma faixa do lado direito preta, e ele me segurava, tentava me levar e falava, vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. Eu, calma, que teste, vamos conversar. E ele, não, vamos, e me levava com agressividade, eu com muito medo. Só que nesse sonho, o que aconteceu? Esse homem, parecia até que ele estava condicionado, porque era uma coisa assim, parecia que ele não ouvia, não ouvia nada, ele só seguia um comando. Conforme ele me buscava, assim, me levava, parecia uma porta, começou a vir um outro ser atrás dele, e o que eu senti nesse momento é que esse ser ia me ajudar, eu não senti medo. Ele ia, né, vir por trás desse outro ser. Só que ele era assim, em forma de humano. Só que ele não tinha olho, ele não tinha boca, ele não tinha nariz, não tinha nada. Ele era assim, ele andava meio que devagar, parecia que ele era coberto por parecia que era de borracha, era uma coisa que tapava tudo, todo preto, e ele via para me ajudar. E na hora que ele chegava próximo desse ser, eu acordava. E aí, engraçado que na mesma semana, assim, eu falava, nossa, que estranho sonhar com ser, assim, não tinha olho, não tinha nada, nunca tinha visto isso. A segunda foi mais assustador ainda, eu estava dormindo, aí que eu me senti paralisada, eu não via nada, porque meus olhos não abriam, mas eu sentia a presença de vários seres, e eles, né, conforme eu tentava me debater, ele virou para mim e falou assim, calma, calma, nós não vamos te fazer mal. E aí eu fiquei assim assustada e até pensei, agora me pegaram, né? Foi o que veio na minha cabeça. Aí eu não me lembro se ele fez algum tipo de convite, eu acredito que sim, mas nesse momento eu não lembro. Eu só lembro que eu falava assim para ele, tá, eu vou com vocês, mas só se vocês me falarem quem vocês são. Aí daqui a pouco, no mesmo momento, eu já estava dentro de um lugar, mas assim, era meio que uma mistura, parecia uma cena comum. Esse ser que me recebeu nesse lugar, ele tinha uma cabeça muito maior que os outros, que era tipo Grey, mas ele era meio rosado, uma pele clara. Não senti medo naquele sonho, né, até então. Eu sei que eles me contaram de onde eles vinham, ele me mostrava algumas coisas, assim, parecia imagens, parecia que estava dentro de um livro. Nessa conversa, tudo, daqui a pouco eu comecei a sentir um cheiro muito forte de sangue misturado com álcool, formol, não sei, era um cheiro muito forte que me enjoava muito. Comecei a sentir esse cheiro muito forte, aí daqui a pouco eu estava sentada, parecia numa mesa, numa maca, e esse ser me fazia várias perguntas, né? Não me lembro, só lembro que a última pergunta que ele fazia é se eu estava conseguindo fazer a projeção astral. Eu não sei o que eu respondi, aí acordei. Quando eu acordei, eram 2 horas da manhã mais ou menos, eu voltei que parecia que eu estava voltando de uma anestesia, de um transe, porque eu estava tudo rodando. E aí eu abri os olhos, assim, me senti vigiada, aquela sensação de parecer que eu não estava sozinha. E aí comecei a sentir umas pontadas assim na região lombar. E começou aquilo a ficar mais forte, ficar mais forte, ficar mais forte.
Daqui a pouco comecei a sentir uma cólica muito grande. Não era nenhuma dor insuportável, mas algo que estava me incomodando bastante, que eu ficava rolando na cama, não conseguia dormir mais, demorei muito para voltar a dormir, estava me sentindo assim com um pouco de medo. E aí aquela dor muito forte, até que eu acabei me encolhendo e peguei no sono. Aí no outro dia eu falava, nossa, que estranho, a sensação de certeza de que tinham feito algo comigo na minha região, na parte reprodutiva, né? E aí, coincidentemente, eu fui olhar na data e falei, nossa, mas eu não vai começar meu período menstrual ainda, né, tal. E aí, quando eu me dei por conta, eu estava no meu período fértil, né, de ovulação. Então, não sei, provavelmente tenha algum significado. 15 dias depois, eu tive um outro sonho. Esse sim, eu fiquei com muito medo, porque começa da mesma forma, eu olhando pela janela e aquelas luzes sempre no céu. E quando eu virei para trás, tinha uns 3 seres como se fosse tipo Grey, mas eles eram muito, muito pequenos, assim, do tamanho de uma criança, de 4, 5 anos, meio esverdeados. E eu só lembro que ele chegava, eu senti muito medo, e eu me via deitada na minha cama, paralisada, na mesma posição que eu durmo, estava de barriga para cima, assim, toda imobilizada. E quando eu vejo que eles estavam em volta de mim, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga. Mas era uma dor que queimava, parecia que estava queimando tudo por dentro. E aquilo tomou conta de mim. Durante muito tempo aquela dor, eu gritava para eles pararem, que eu estava com dor, e nada. Até que eu acordei, né, depois disso tudo bem assustada, né, quando eu acordei nesse dia, por vários momentos do dia eu sentia, às vezes, fisgadas, né, nessa região, incomodava, passei o dia todo assim, e o engraçado é que nesse dia, né, nessa noite, um pouco já umas 8, 9 horas, eu estava sozinha em casa e eu estava me sentindo, eu não sei, do nada eu comecei a sentir medo. Comecei a sentir, assim, porque eu tenho essa sensibilidade, né? Então, assim, às vezes eu sinto presenças, mas eu não tenho medo. E dessa vez eu sentia muito medo, aquela coisa estranha, e eu, nossa, que é isso? Tentando, né, não pensar. Ela parecia que eu estava sendo vista a todo momento, e foi justamente nessa noite que aconteceu isso, como se ele já estivesse observando alguma coisa. Aí foram esses 3 mesmo que aconteceu nesse período, assim, de forma mais forte, que eu cheguei a ver mesmo. É assim, ir aos poucos, né? Mas que eu estava começando no caminho, tal, foi mais ou menos isso, né? Foi uma coisa bem rápida até. Aí eu voltei. Eu não sei se você se lembra, eu tinha tido, antes de te procurar, foi por isso que eu procurei, né? Um sonho com reptiliano e com seres azuis, logo depois. Porque, inclusive, como eu não tinha contato dessa literatura, né, de ufologia, eu nunca tinha visto nada a respeito, somente de reptiliano, né? Nunca tinha visto. E eu tive esse sonho com esse ser. E aí foi a partir disso que comecei a pesquisar, porque eu falava, nossa, da onde isso, né? Só se for da minha cabeça. Foi aí que eu acabei vendo pela internet mesmo, e falei, nossa, tem alguma coisa errada, porque eu nunca vi isso na minha vida e como é que existe, né? E aí eu não sei se o sonho manipula muito, né? Às vezes eu acho que é meio distorcido, porque assim, o primeiro grupo eu lembro que assim, no sonho, pelo menos, né? Eles conversavam comigo, ele não me senti assim, medo. Me senti estranha tudo, mas não aquele medo mesmo como da outra vez. Parece que da outra vez foi uma coisa meio que obrigada, assim, tipo, não me escutavam, né? Então, o outro sonho que eu tive com vocês que pareciam Greys, mas eles eram muito altos e azuis. Eu achei que eles foram bem diferentes comigo, assim, também. Foi um dos primeiros sonhos que eu tive. Parecia que eles fizeram alguma coisa na minha nuca também, porque eu senti muita dor depois que eles me imobilizaram. Falaram comigo, estavam atrás de alguma coisa relacionada ao álcool, queria saber de onde vinha o álcool, qual era a planta. Aí eu falava para eles que eles tinham que ir para um canavial, aí daqui a pouco eu estava dentro de um canavial junto com eles. E aí depois que eu passava essa informação, eles simplesmente iam embora. E assim, eu até gritava, falava, mas espera aí, vocês vão embora assim, não vão me falar de onde vocês vieram? E depois de insistir, ele só falava assim, olha, é próximo de uma das estrelas de Quiron. Eu falava, mas espera aí, aonde é, tal? Aí eles falavam assim, quem sabe de numa próxima vez. Aí foram embora, aí eu fui, né, curiosa, né, fui pesquisar Quiron, onde que é, aí vi que pode ser chamado também como constelação de Sagitário, né, eu também não sabia. Aí foi só esse, mas eles eram todos azuis, tinha a parte da sobrancelha bem saliente,
bem assim para fora, não tinha pelo nem nada, o olho não era tão grande como se fosse de um Grey, mas eles eram todos azuis. Então não sei também, porque eu nunca vi, aí eu falei, gente, bem confuso na minha cabeça, nem eu sei também o que pensar. Vamos ver agora, ficando nítido e claro agora, quem é que está aí para que se apresente na forma real? Vamos lá. Como está agora? Quem está aí? É um ser pequeno. É um Grey pequeno. Ele tem cor? É meio acinzentado. Tá. O que ele diz para você, olhando nos olhos? Que era a minha contribuição. Espera que eu continue servindo como faço, porque não há intenções ruins, não querem prejudicar, mas precisam de pessoas que possam colaborar. Tá difícil encontrar combinações genéticas, combinações também que sejam de pessoas com capacidade intelectual um pouco mais melhoradas, que possa colaborar com o nosso projeto. Não queremos fazer mal, embora alguns de que estão na frente não estejam seguindo as regras. O nosso comando está seguindo a ordem e estamos fazendo conforme pedem. Vamos recriar a nossa espécie e não deva em detrimento da vossa. Alguns casos é feito o melhoramento. A genética não é feito tão perfeitamente porque estão em campos diferentes do nosso. É isso. Agora diz você para ele, verbalmente, porque nós estamos gravando, se eles de fato têm tirado os seus óvulos e feito algum híbrido, algum filho seu. Sim, foi explicado antes. O motivo maior, embora deixar colocado aqui que sim, alguns dirigentes estão comandando de forma errônea. Eu, como representante desse comando aqui, pedi auxílio e como a outras fêmeas para recriar a nossa espécie, sem causar danos ao humano. É assim que estiver preparado, será lhe mostrado. Ainda está em processo de desenvolvimento, mas sempre deixamos o contato com este ser e com aquele que de certa forma, o gerou. Se querem saber, não tem vínculo conosco. Sim, contribuição genética, porque ainda precisamos dos genes humanos. Mas por quê? Não conseguem procriar na própria espécie? Precisa do humano? Por que exatamente? Há semelhanças genéticas que nos auxiliam nessa mutação e de também estávamos aqui há muito tempo atrás, então tudo isso facilita a nossa presença aqui. Acompanhamos todo o desenvolvimento, mas muitas coisas aqui a nosso respeito, muitas vezes eu sei que não são vistas daquilo que vocês acham que é bom. Muitos de nós são aqui fabricados porque dirigentes que estão acima os fazem para que não se tenha questionamento, para que façam aquilo que aqueles dirigentes querem que eu faça. Porque nós
os que tentam modificar algo são exterminados. Então eles fazem muitos para fazer o que eles querem. Mas dirigentes de comando como eu, alguns, façam sem causar danos. É o que eu acho. Esses que estão sendo criados aqui em grande massa, em casulos subterrâneos, como no mundo todo, são feitos devido aos questionamentos que foram nos feitos daqueles que começaram a questionar. Então, deu-se a regra de fabricar para seguir comandos de acordo com o interesse daqueles que estão por trás de nós. Mas isso não significa que todos os façam assim. Pelo que se sabe, por enquanto não vamos povoar aqui, e sim nosso lugar de origem. E essa mistura com o humano tem algum propósito na sua linhagem? Alguma coisa que vocês estejam querendo recuperar na linhagem que perderam? Alguma coisa que interessa no ser humano para fazer essa mutação? Sim. Funcionamento interno e um pouco de equilíbrio na racionalização dos sentimentos. Então, vocês buscam para recuperar algum tipo de sentimento? Sim. O desenvolvimento dos órgãos é necessário ainda para nós, embora a tecnologia seja eficiente e ainda estamos com muito desenvolvimento a fazer. Mas é necessário ter ainda resgatar isso que vocês chamam de órgãos e também um pouco do sentimento que se fala. Resgatar isso porque parte da nossa espécie tem essa percepção do que é necessário. Você disse que a sua linhagem Grey é bom, não quer fazer mal ao humano, e vocês têm esse propósito, então, de fazer o híbrido para que a linhagem precisa disso, né? A sua linhagem. Mas não é uma forma invasiva de simplesmente chegar no humano e retirar todos os seus óvulos sem a permissão, vamos dizer assim, daquele ser, ou sem a conscientização? Isso é considerado bom? É considerado necessário a fazer. Não temos escolha. O meu comando tem a regra que eu tento supervisionar de não prejudicar os humanos. Não lhe é retirado todos os óvulos, e sim o necessário. Mas existe na mesma linhagem aqueles que retiram tudo, porque tem seres, mulheres principalmente, homens até, que não conseguem engravidar, procriar. É um número grande que tem aparecido, né? Então existe também esse outro lado? Sim. Grande parte dos comandos cientistas, médicos, especialistas especificamente na genética, e muitos das que fazem serviços de coletividade e que são criados nas bases subterrâneas, não possuem o que chamam de pensar no outro. São feitos mecanicamente, sem pensar, e retiram tudo porque seus dirigentes não os veem como humanos, os veem como simples objetos de pesquisa. Como disse, não são todos
sigo as regras, mas tenho visto alguns impactos disso. Embora precise ajudar a minha espécie, faço o possível para não degradar os humanos, mas outros comandos o façam. Não podemos colocar nossa espécie como degradante para todos. Entendi. A humana que nós estamos aqui, nesse momento, pesquisando, e que sempre é submetida à retirada dos óvulos, não tinha conscientização, mas tinha a percepção, ela também, aparecia para ela também outras linhagens, do tipo, por exemplo, de reptiliano mesmo. Por que essas pessoas ficam sendo assediadas por outras linhagens também? Devido aos interesses particulares, os seres répteis estão muitas vezes em trabalho conosco, algumas linhagens de nossa espécie com mais frequência do que outras, para a interesse em influência mental e também interesse sexual. A linhagem reptiliana tem mais interesse sexual? Alguns, sim. Para brincadeiras. Então, para eles é uma diversão. Isso. A sua linhagem serve algum tipo de hierarquia ou algum comando? Servimos, sim, a nosso dirigente maior. Nossa dirigência maior tem contato com os répteis. Trabalham junto, então? Sim. E nós recebemos os comandos para fazer o que tem que ser feito. E esse comando vem do comando do réptil? Pelo que nos é passado, a aliança de interesses, então acabamos ficando, de certa forma, à mercê deles. Eles nos ajudam e nós ajudamos quando necessário. Mas o interesse maior da nossa espécie é resgatar a genética da nossa civilização apenas. Essa sua civilização, ela vive em que local? Como é esse local no universo? Onde é? Existem hoje muitos lugares ocupados por nós, inclusive aqui, mas existe proximidade entre as primeiras constelações, as primeiras explosões da galáxia, referente ao que se chama de Órion, mas não exatamente onde pensam que é. Muitas das estrelas lá, como muitos se distanciaram, então hoje é o que podemos dizer entre as constelações de Sagitário e Órion. No caso de Órion, alguma estrela específica, um lugar específico? O meu comando fica aqui. Não posso mencionar o lugar exatamente. Não tenho permissão para isso. E aí você disse que os híbridos são feitos em casulos subterrâneos aqui no planeta Terra? Não. Aqui fabricamos os Greys, que se chamam mecânicos, para realizar serviços que o comando maior pede. Os óvulos que são coletados são levados para outro lugar. Aqui não tem ainda condições. Não fizemos alguns testes, mas não foram feitos com sucesso. Esses que são tipo mecânico, que eu costumo chamar de meio robótico, eles fazem o que exatamente no planeta Terra?
Esses ajudam a operações mais braçais. Ficam também coletando informações do próprio ambiente, estudando. Aqui existe um de nós que faz estudo desse planeta, pesquisas com animais, com vegetais. Alguns pegam informações para os répteis e trabalham para que não seja questionado também, e se escolhe então esses para fazer os dados de coleta. E no caso desse humano que nós estamos lidando hoje, dessa humana, ela é uma linhagem Grey encarnada como humano, ou ela é uma humana a serviço do Grey? Não foi nem é um de nós, mas encontramos pelo interesse em nós. Há uma ligação quando se pensa na espécie, encontramos essa sintonia e vimos que havia compatibilidade genética, compatibilidade e um avanço no gene intelectual que facilita a nossa hibridização, e assim o fazemos para poder levar o projeto adiante. Não nos pertence. Mas vocês têm, da sua linhagem, seres encarnados no planeta Terra, na forma humana, existe? Existe alguns que enfrentaram julgamento e que aqui estão, outros os que fugiram, ficaram muito tempo afastados e cá estamos retornando há algum tempo, seguindo adiante o projeto. Quer dizer que os que estão encarnados da sua linhagem aqui são os rebelados, os rebeldes, os que estão aqui como se estivesse tendo uma punição? Sim, os que foram pegos, sim. Ou os que aceitaram se seguir para mudar o seu caminho, embora nunca vão deixar de ser um de nós. Bem, agora eu já fiz as perguntas que eu acho necessárias. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Não. Não nos passam muita informação, na verdade. O que é permitido, passamos. Não posso ir além mais do que isso. E no caso da humana que vocês encontraram aí afinidade, reciprocidade, é também um direito dela dizer se quer ou não continuar a servi-los? Sim. Uhum. Eu, como cientista do meu comando, posso permitir, mas eu coloco aqui que nem sempre isso é aceito. Alguns dirigentes de comando fazem a força, porque ainda alguns não têm a capacidade astral ou intelectual de perceber o que está acontecendo. Esses dirigentes se aproveitam disso e façam seu trabalho. Mas no caso específico dessa que nós estamos tratando hoje, você é que é o responsável direto. A coleta ovular foi feita por mim. E se ela não quiser mais que seja feita? Sim. Aí fica na decisão dela. Estarei por perto porque não é fácil dentro da população humana encontrar pessoas, humanos com compatibilidade genética, material e também mental. E ela vai poder ver os filhos algum dia? Algum tempo? Assim que, após o processo de desenvolvimento, se for da vontade dela, sim, estaremos fazendo o contato. De certa forma, ela está vinculada a nós, por ter feito essa aceitação.
mas respeitamos a sua decisão, a sua origem, e não vamos forçar, mas faz parte do projeto o contato com aquele que o doou, a doação genética. Faz parte dos testes a reação entre aquele que doou e aquele que foi feito hibridização. Os estudos sobre a emoção são feitos nessa etapa também. E a forma dessa linhagem, ela fica mais humanoide ou fica semelhante ao Grey mesmo? Ainda nesse estágio, semelhante a nós, alguns traços humanoides e fios de cabelo, unhas em alguns casos, início de desenvolvimento dos órgãos interiores, que muitas vezes saem atrofiados também. Por isso, os testes precisam ser feitos. Quer dizer que então a sua linhagem, a sua espécie só tem interesse no ser humano, no planeta Terra não. Nosso comando faz aquilo que é pedido e, por precisar restaurar a civilização, eu faço apenas o trabalho de genética. Não é a mim responsável por nada que influencie esses humanos. Certo, você é um cientista então, somente, Sim. né? Na linhagem do Grey, né, além do interesse próprio para formar o híbrido, tem algum tipo de atuação enquanto a genética humana ou até a cura de alguma doença nos humanos, alguma coisa, né, nesse sentido? Um avanço tecnológico, científico? Existem avanços muito grandes, principalmente nesse tempo que essa era se fez, mas algumas espécies que aqui não posso divulgar não permite ainda que isso seja divulgado por interesses, usa isso como algo a negociar com os humanos, e por isso não foi ainda divulgado. Muito se tem de informações, mas elas ainda não foram colocadas aqui. Você pode me dizer que tipo de negociação o humano teria que fazer com essas linhagens, com esses comandos, para poder obter esse conhecimento? Influência entre essa civilização e aqueles que têm poder aqui, que vocês chamam de governante, tudo é negociado. Nós não temos permissão, nossa espécie, de tratar desses assuntos relacionados a humanos. Alguns aspectos da saúde de doenças ficam nas mãos daqueles dirigentes que estão acima de nós. Não me é permitido, como cientista, revelar o andamento dessas negociações, embora a maioria dessas doenças que assolam aqui já estejam sanadas. É sempre é um jogo mesmo de interesse o tempo todo, né? De muitos interesses. Agora eu volto a falar com a minha cliente e eu quero saber de você, diante dessa linhagem que você não entendia porque servia, mas é da tua vontade, como ele diz, pela verossemelhança, ressonância. Você estando aí à frente, eu lhe pergunto, você quer continuar servindo essa linhagem ou não? Não. Então olhe bem para ele e diga que você não serve mais, que você não permite mais que ele retire os seus óvulos. E como ele disse, ele aceita, apesar de que você pode ficar à mercê de outra
outras espécies da mesma linhagem que não respeitam, como ele disse. Isso também você precisa entender que vai depender da sua ressonância, do seu padrão de vibração, de estar aí aceitando, né, a presença dessa linhagem. Você entende isso? E como ele que está à sua frente aceita, como ele diz? Ele aceita, mas tem o híbrido. O híbrido precisa ver aquele que doou o gene. Se quiser ver, estará permitido. Mas eu pergunto a você agora, você quer ver os seus filhos híbridos? Então você estabeleceu de novo o contato, tá? Porque aí ele vai se manifestar novamente para te mostrar, diz que não está pronta ainda essa concepção. E assim que estiver pronto, ele vai tentar de novo se manifestar para te mostrar esses filhos. É isso mesmo que você quer? Não, é difícil o envolvimento. Aí é que tá, você estabelece o link de novo. Então, diga para ele que você não se interessa por conhecer os seus filhos. Você não quer conhecer. Ok. Enfim, pela minha experiência, não dá para acreditar muito no que eles dizem. Que tiram parte de óvulos. Eu vejo constantemente dos que vêm fazer sessão comigo que não conseguem engravidar. Então não é verdade, né? Ou então não é total verdade. Ou então eles não têm comando sobre aqueles que vêm e fazem esse trabalho da retirada toda. E é uma coisa meio que descontrolada. Então é melhor, se você não quer, cortar o vínculo de vez. Tá. Ele entende Sim. isso? Então, agora, não sei se ele tem mais alguma coisa para te dizer, ou você é ele. A gente finalizar. Não tem. Então, fazer a contagem de volta. Eu vou contar de 1 até 3 e ele some da tua frente. Vamos lá. 1, desaparecendo agora. 2, 3. Como está agora? Vê alguma coisa? Então, agora eu vou contar de 1 até 5. Você vai voltando ao teu corpo físico. No 5, abrindo os olhos, sentindo-se bem, muito bem. 1, 5, abre os olhos. Ai, muito estranho. Muito estranho. É difícil você quebrar, né? Parecia que realmente eram coisas acontecendo há algum tempo já, o que eu senti. Mas aquilo que eu sempre digo às pessoas, é onde eles encontram o campo de ressonância. Uhum. Em algum momento, você estabeleceu esse contato e ficou acessível, vamos dizer assim, né? É. Ai, sei lá, complicado. Sem nem o que pensar. Aquilo que eu te falei, não dá para confiar nessa espécie. Porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Ah, não fazemos nenhum mal, nós vamos lá e só retiramos alguns óvulos e tal. Né? Então é muito complicado, você não dá para confiar, não. Na verdade, eles estão formando um monte de híbrido mesmo, que é para poder dominar em vários lugares. É o jogo da manipulação, que você vê que ele mesmo falou. Eu tô aqui, eu concordo, tá, mas já não posso garantir os outros, vai, então, entendeu? Mas a decisão eles têm que aceitar, que eles não podem impedir a tua evolução, teu livre-arbítrio, essas coisas, à medida que você se conscientiza. Até não conscientizar, eles manipulam mesmo. Mas agora também. Agora você é consciente. Mas a hora que você baixar a frequência, ou ficar olhando muito grey, ou falar do assunto, ou não sei o que, eles se aproximam de novo. Precisa então evitar mesmo. Nossa, e ficou bem, tá uma coisa bem assim, tem outras coisas para você saber, tá bem, uma coisa bem pulsando assim na minha cabeça.